Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre paciência. Acredito que seja mais do que um sentimento e sim uma virtude nos dias de hoje. Quer saber como ter mais e ter até mais sucesso, mais foco, mais disciplina diante disso? Vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes, já peço para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Decidi gravar esse vídeo porque eu tenho notado que diante da nossa sociedade cada vez mais imediatista, cada vez mais buscando resultados para ontem, a gente fica com essa sensação de frustração diante de algo não acontecer no momento em que a gente gostaria e que a paciência está cada vez mais escassa. Como eu falei na abertura do vídeo, acaba que a paciência vem se tornando uma virtude muito para além do sentimento mesmo, né? Da impaciência. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da paciência, da questão do imediatismo, de como a gente vem buscando os nossos resultados, para te ajudar também a adquirir mais paciência. Seja no trabalho, seja com os filhos, seja em casa, a gente sempre está buscando resultados imediatos, a gente sempre está querendo que o outro responda de acordo com o que a gente espera, a gente sempre quer tudo ali na hora, naquele momento, acaba deixando de exercitar a paciência, a gente acaba deixando de acreditar no futuro, de semear, de ter aquele momento mesmo do plantio, da gente esperar a plantinha germinar. A gente planta hoje e quer que ela já dê frutos hoje. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente primeiro olhar e entender o significado de paciência. O que é paciência? Então, se a gente for buscar até no dicionário, paciência é um sentimento de frustração, de um desejo não realizado, um desejo também que demora muito para acontecer e que a gente perde o interesse, perde o foco, deixa passar, desiste no meio do caminho, a gente transfere para o outro essa frustração, a gente acaba transferindo para o outro essa falta, na verdade, de paciência. Então, seja no trabalho, com os filhos, a gente quer a resposta pronta ali na hora e o outro não corresponde, a gente já xinga, já briga, já se exalta. Isso nada mais é do que impaciência. Entendendo o que é a paciência, fica mais fácil também da gente adquiri-la, da gente refletir, da gente pensar. E por que ter paciência? Você vai me perguntar. Porque com a paciência a gente consegue conquistar outras coisas. Talvez seja através dela que a gente consiga almejar e chegar onde a gente quer chegar. É através dela que a gente consegue ter uma vida mais leve, que a gente consegue ver as coisas de uma forma mais leve, por um outro ângulo, menos pesado, menos denso. A gente consegue ter foco, a gente consegue conquistar os nossos objetivos, a gente passa a não mais depositar no outro as nossas frustrações ou até a responsabilidade de corresponder às nossas expectativas. A gente, através da paciência, começa também a ter relações mais saudáveis por conta disso. A gente começa a acreditar mais na gente mesmo, a entender os nossos sentimentos, nomear esses sentimentos, entender as situações que nos causam essa impaciência, essa questão do estresse, essa questão do pra ontem. A paciência em si, ela é muito mais abrangente do que em determinada situação. Então, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho paciência para aquilo. Tudo bem, eu sou uma pessoa impaciente, mas olha quanta consequência não pode gerar diante dessa impaciência. Então, acho que é importante a gente refletir alguns pontos para entender isso e entender o que cabe aí na sua vida. Porque, como eu disse, a gente nunca é dono da razão e não existe fórmula mágica e que vai funcionar para todo mundo. Então, quem sabe talvez alguma dica desse vídeo te ajude a cultivar mais e trabalhar mais a paciência dentro de você para conquistar todos esses objetivos aí que eu falei. Então, indo para a parte prática, como que a gente pode pensar em cultivar a paciência dentro da gente? Primeiro de tudo, é entender o que lhe causou essa impaciência, essa agressividade, talvez, ou essa angústia. O que gerou?
se foi uma situação em específico, se foi uma pessoa em específico, o que talvez gerou? Se foi um fato em isolado, se for possível, talvez se retirar do lugar, trabalhar a respiração, aquele famoso contar até 10, que pode parecer clichê, mas a respiração, ela é tudo na nossa vida. Então, focar na respiração, conta até 10, sai do lugar. Quando a gente sai do ambiente, fica muito mais fácil. Espera os ânimos se acalmarem e aí sim pensar o porquê de ter gerado esse desconforto, o que pode ser feito, né, para ter uma postura muito mais assertiva na questão de resolver aquele conflito ou aquela situação, aquele desentendimento. Porque quando a gente perde a paciência, é muito comum a gente explodir, a gente brigar com quem tá ali na nossa frente, a gente ser mais agressivo nas palavras, e às vezes isso vai virando uma bola de neve e a gente não consegue resolver a questão em si. Então, eu sempre aconselho, nesses casos de serem fatos em específico e isolado, de parar, refletir, se for possível, se retira do lugar, calma, respira, se centra novamente. E aí sim, como que eu posso resolver essa questão? Como dizia minha avó, a gente só não dá solução para a morte, porque do resto tudo tem solução. Então, diante talvez de todas as alternativas que vão ser danosas, qual que é a menos danosa e como que eu posso resolver isso da melhor forma possível? E aí, resolvido, a gente vem para a segunda parte, que é refletir sobre a questão da impaciência. Por que tal ato me gerou impaciência? É uma fila grande? É o desrespeito de uma pessoa ali que estava me atendendo? É alguém não ter feito o que eu gostaria que fizesse ou da forma como eu gostaria que fizesse? O que me gerou essa impaciência? Eu acho que a gente sempre tem que buscar o que gerou esse sentimento dentro da gente, que comportamento gerou esse sentimento dentro da gente, para a partir daí a gente entender, peraí, essa situação em específico me tira do sério. Por exemplo, uma fila, acho que ninguém gosta de ficar em fila, mas às vezes vai ser necessário estar numa fila. Então, ok, eu vou precisar enfrentar uma fila, eu vou para esse lugar e vou já sabendo que talvez eu esteja sujeito a enfrentar uma fila. Então, da gente ir trabalhando já desde antes isso, vou enfrentar uma fila, não vai adiantar eu ficar impaciente, como que eu posso para evitar uma fila, talvez num lugar, num horário mais calmo, num horário mais tranquilo, mas se não tem jeito, de ir trabalhando isso, para que chegando lá você já esteja ciente do que vai acontecer, e não quer dizer que não vá ficar impaciente, não é isso, mas de já ir trabalhando internamente de que quando você chegar lá, possivelmente você vai entrar em contato com uma situação que pode te gerar um desconforto e a impaciência. Então é sempre entender os gatilhos do que pode desencadear você a perder a paciência. Se é algo que você almeja, por exemplo, um objetivo a longo prazo, então, sei lá, eu quero comprar uma casa, eu quero reformar minha casa, ou comprar um carro, por exemplo, que talvez exija um tempo maior para juntar dinheiro, para se organizar, para entender as suas necessidades. Eu acho que é sempre importante pensar no longo prazo. O que você busca lá na frente? O que o seu eu do futuro quer lá na frente? O que ele almeja lá na frente? E a partir disso, você ter esse foco lá na frente. Então, é a paciência mesmo, é de entender que a gente não vai ter tudo na hora que a gente quer, a gente não vai ter tudo da forma como a gente quer, mas não quer dizer que a gente não possa ter, porque diante desse imediatismo que a gente vive, como eu falei lá no começo, é muito comum a gente acabar se perdendo no meio do caminho, a gente acabar desistindo, e aí um outro talvez conquista aquilo e a gente fica com a sensação de que a gente não pode, de que a gente não consegue. E sim, a gente consegue, a gente pode, a gente é capaz também de ter assim como o outro tem. Eu acho que é muito importante a gente focar nisso, nessa visão de longo prazo. O que a longo prazo eu busco? O que a longo prazo eu almejo? E aí quando vier a impaciência, a vontade de desistir, não, peraí. O meu eu da manhã vai agradecer essa paciência que eu tive e de entender que as coisas nem sempre, como eu falei, vão acontecer da forma como a gente quer, no horário que a gente quer, no tempo que a gente quer, mas não quer dizer que não vá acontecer. E também, até pensando nessa questão de longo prazo, pode ser que em determinado momento, eu quero desistir, tô impaciente, não aguento mais ficar esperando isso, não aguento mais ficar semeando isso. Ok, vou pensar. Eu não quero mais, não faz mais sentido pra minha vida, então, sei lá, eu quero comprar um carro. Eu comecei a morar, na verdade, do lado do meu trabalho, e aí o carro era pra me deslocar do trabalho pra casa, já não faz mais sentido. Então, ok, vamos reorganizar a rota. Agora, se ainda faz sentido e é uma questão de impaciência ou de
não conseguir ter essa visão a longo prazo, talvez seja importante se centrar de novo, ressignificar as suas questões, as suas emoções, refletir sobre, para manter o foco, para trabalhar a paciência. A paciência é um exercício diário e em alguns momentos a gente vai perder paciência e tudo bem, mas eu acho que é não deixar com que ela domine e também tire o nosso foco, tire o que a gente gostaria de conquistar. Tem até uma frase que eu gosto muito de usar, eu acho que foi a minha frase do ano passado, porque aconteceram muitas coisas no ano passado comigo, em questão de gravidez, mudanças, enfim. E é uma frase que eu levei pra mim e eu brinco que foi a frase do meu 2022, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, é de ter esse foco. É muito justo que custe muito o que muito vale. Então, é ter essa visão de longo prazo, é de olhar lá na frente, vai custar talvez aqui, mas lá na frente vai ser saudável, lá na frente vai ser bom. Então é importante eu cultivar a minha paciência aqui, de mantê-la aqui, para lá na frente eu colher esses frutos. A paciência exige isso de nós. A gente pode, mas talvez não no tempo e não no momento como a gente gostaria, e nem da forma como a gente gostaria, porque às vezes o caminho é difícil, o caminho é duro, vai custar muito, mas vai valer a pena lá na frente. Então é sempre manter o foco lá na frente, é sempre entender lá na frente. Então, nessas situações em que você deseja algo, em que você busca algo, eu acho que é sempre ter esse olhar no amanhã, tirar um pouco o imediatismo que a gente vive de cena e focar no amanhã, no longo prazo, no pós. E em relação a coisas específicas que acontecem, como uma fila, como um desrespeito, de ter esse entendimento no pós para se preparar para a próxima situação ou até de evitar a situação. E já entra na próxima dica. Se você entende que uma situação em específico te gera essa impaciência, te gera esse desconforto, evita. Então, uma conversa sobre política, sobre futebol, que é muito comum. Então, se você já entende que isso daí te dá gatilho para você se tornar uma pessoa impaciente, uma pessoa que fique mais com os nervos à flor da pele, evita. Se puder evitar, evitar. O que não puder evitar, peraí, eu vou ter que enfrentar essa situação, ela me gera impaciência, ela me gera desconforto. Então, de ir trabalhando internamente para quando for acontecer, ser o mínimo desagradável possível. E uma última dica que eu queria colocar aqui é ouvir o outro. Quando a gente passa a abrir os ouvidos, ter uma escuta mais ativa para o outro, fica mais fácil também da gente entender esse outro, até pra gente conseguir manejar melhor, porque às vezes a gente pega como sendo algo para nós, algo a gente sempre traz pra gente, como se fosse contra a gente, e às vezes não. Às vezes, sei lá, uma atendente, por exemplo, na fila de algum banco, por exemplo, ela só tá ali cumprindo regras. Não é sobre você e não é talvez sobre ela, e que talvez ela teve um dia difícil, falou mais ríspida, enfim, não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo, mas a gente ter essa escuta ativa, a gente começa a entender mais o outro, a separar o que é nosso, o que é do outro. A gente aprende também a ter mais sabedoria para lidar com essas situações que são mais difíceis. A gente ouvindo mais o outro, fica mais fácil da gente também se ouvir e resolver a situação de uma maneira mais assertiva. Por fim, mas não menos importante, paciência é um treino diário. A vida tá aí, vai nos impor situações em que a gente vai perder a paciência, é natural que isso aconteça, não se culpe por isso, mas ela é um exercício diário. A gente tem que estar ali dia após dia, batalhando e focando na paciência, focando no longo prazo, entendendo e internalizando o que me gerou essa impaciência, como que eu posso contornar da próxima vez, refletir sempre sobre os seus atos e exercitar. E buscar o melhor, a nossa melhor versão a cada dia. Bom, é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, como que vocês trabalham com a paciência de vocês. Se aplicarem algumas dessas dicas também, me conta aqui como foi. Eu vou adorar conversar com vocês. E por hoje é só. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que também quer ter mais paciência. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar. Até mais!